Na aula anterior, nós estávamos na primeira consulta e continuamos nela. Então a gente falou que o paciente entra pela nossa porta, muitas vezes a gente não sabe se ele é um paciente de sono ou não. O que eu faço no meu consultório é pedir para o paciente sentar e perguntar: vem cá, em que eu posso te ajudar? Isso já dá uma dica de quais são, claro, as queixas do paciente, e essas queixas vão orientar toda a nossa discussão. Quando o paciente tem algumas características faciais ou sobrepeso que o colocam no risco para um distúrbio do sono, eu sempre incluo, como falei na aula anterior, a seguinte pergunta: você ronca? Porque a resposta a essa pergunta pode dar uma diretriz totalmente diferente na consulta, em especial se o paciente não for portador de um distúrbio do sono reconhecido e veio a você exatamente para tratamento. É muito comum no meu consultório que o paciente que vem para uma questão, às vezes boba, uma pequena solução de um apinhamento, acabe mudando de foco e indo para algo muito maior, que é o tratamento de um distúrbio respiratório do sono. Assim, nós estamos nesse contexto, examinamos e fizemos a anamnese do paciente, nós avaliamos a face, avaliamos a boca e nós vamos voltar para a mesa ou mesmo na cadeira, conforme a sua rotina de trabalho. Eu volto com o paciente para uma mesa. Eu praticamente só converso com o paciente na mesa, a não sei que seja numa mesa formal, eu de um lado, ele do outro. A não sei que seja alguma informação simples que eu dou ali na cadeira em alguém que está em tratamento. Por exemplo, olha, esse desconforto articular por conta do aparelho de avanço mandibular vai passar e você deve fazer isso. Bem, fora essas questões, as mais relevantes, formais, principalmente nesse contato inicial do paciente, são todas formalmente realizadas na mesa. E nessa mesa, depois de voltar do exame físico, é que eu, na verdade, vou me pronunciar pela primeira vez. E aí, nesse momento, eu vou falar as minhas impressões sobre o problema como um todo. Eu vou falar sobre, olha, você realmente, vou dar um exemplo, você tem essa sua queixa de ronco, isso é um tanto quanto, em algum nível, isso é associado a essa característica sua facial, sua face tem esta e essa delineação, como nós comentamos na aula passada, que lhe coloca em risco para a apneia do sono, e esse é realmente um problema muito relevante, e aí eu dou explicações sobre a apneia. Eu sempre falo alguma coisa que contextualiza a apneia do sono, para que o paciente saiba a relevância do problema. Eu faço isso porque uma aluna minha de mestrado recentemente terminou um trabalho e ela viu que o que mais faz o paciente, um dos fatores que mais faz o paciente desistir no longo prazo do tratamento com o aparelho intraoral é desconhecer as consequências da apneia. Então, eu dou uma pequena aulinha sobre isso, uma aulinha sobre quais são os principais problemas que decorrem da apneia. Então eu falo sobre a hipertensão, sobre o AVC, sobre a arritmia, sobre o infarto, às vezes falo sobre o Alzheimer, dependendo do quão aparentemente esclarecida a pessoa está ou não. Recentemente, um oncologista foi para a consulta. E depois, independentemente do paciente ser dentista, médico, ele pode até ser pneumologista. Eu dou uma aulinha para ele, que eu montei no PowerPoint, que é um resumão dessas consequências que vocês têm na aula anterior. E eu dou essa pequena aulinha. Não gasto mais do que 5 minutos fazendo isso de nenhuma forma. Mas eu acho que esse é um investimento importante. E esse oncologista veio para a consulta, eu fiz essa minha aulinha tradicional. Aí eita, ele é oncologista. Inclusive, isso tem relação com a sua área, com o câncer. Aí ele, mas com câncer? Epa, isso é novo para mim.
Espera aí que eu vou te mostrar aqui no PubMed. Ele, não precisa não, eu confio em você. Não, mas eu faço questão. Câncer, apneia do sono. 1.700 artigos. Aí ele, eita, mas só que olha, eu não li esses artigos. Você lê e traz para mim mastigado no retorno. Ele trouxe. E aí ele falou para mim, pior de tudo, é que o maior nível de evidência é exatamente o câncer da minha especialidade, e eu não sabia. Isso tem grande relação com o câncer de próstata, não com a ocorrência do câncer, mas os piores desfechos, ou seja, a morte por câncer de próstata ou metástases por câncer de próstata. Então, eu dou essa aulinha quando eu voltei para a mesa, uma pequena aulinha para que o paciente crie uma certa real preocupação com o problema e entenda que aquilo não é uma bobagem. Dada essa aula, explicando essas questões gerais, eu também abordo um outro ponto antes de entrar em algo muito significativo, que é que tipo de exames complementares eu vou solicitar para o paciente. Então, quais são esses exames complementares e por que nós solicitamos esses exames complementares? Mas antes de entrar nos exames complementares, eu tenho uma conversa com o paciente em outra direção. Na minha aulinha, eu falo essa parte de esclarecimento das gravidades do problema, para que ele não saia de lá sem que eu tenha dito que ele pode morrer mais cedo por conta disso. Ou pode ficar lá, enfim, preso numa cadeira de roda por conta disso devido a um AVC. Fora isso, eu também já, neste momento, eu dou um panorama do tratamento. E isso, claro, esse panorama, ele se baseia um pouco na minha maneira de ver a apneia e nas coisas que eu ofereço. E eu talvez seja um dos poucos dentistas que faz todos os tratamentos de apneia, porque eu uso o aparelho intraoral, eu faço a cirurgia ortognática, essa cirurgia ortognática é de benefício antecipado, que foi cunhado para tratar a apneia do sono. Então, eu lido com todo o espectro, as expansões das crianças focadas em cirurgia, focada na questão respiratória, no adulto, as expansões ancoradas em osso, focadas na questão respiratória, enfim. Eu tenho todo esse espectro de soluções no pacote de ferramentas que eu uso na minha clínica. Entretanto, talvez não seja o seu caso. E você tem que apresentar as soluções que estão dentro das suas ferramentas. Isso é muito importante, isso é realístico, isso é concreto. Bem, então eu apresento esse pacote de opções que eu acho que funcionam para essa pessoa. Então, olha, uma opção para você digamos que ela já saiba que tem uma apneia do sono, se ela já sabe que tem apneia do sono, porque ela já trouxe a polissonografia, uma solução para você é um aparelho intraoral. Outra solução é fazer uma cirurgia de avanço maxilomandibular. Outra solução seria procurar o médico para usar um CPAP. Geralmente o paciente que nos procura, ele está exatamente querendo correr do CPAP, porque tentou o CPAP e não conseguiu usar, ou acha muito desconfortável usar o CPAP. Mas mesmo que o paciente não tenha essa polissonografia, se a queixa é de sono, eu dou uma abordada geral sobre essas soluções. E eu literalmente sinto a reação das pessoas na direção das propostas. Tem alguns pacientes que são absolutamente aversivos à possibilidade de operar. Um paciente mais velho dificilmente fará uma cirurgia, aos 70 anos, por exemplo. É muito raro, eu só vi isso 2 vezes na minha carreira de 30 anos fazendo isso. Então, alguns pacientes, eles não vão fazer uma cirurgia. Então eu não canalizo a discussão muito nessa direção. Em contrapartida, às vezes eu vejo um paciente de 30 anos que tem uma mandíbula muito pequena e que vai ficar muito bonito e ao mesmo tempo solucionar um transtorno respiratório. Eu dou uma leve pincelada a mais, aqui é só uma pincelada geral. O que eu chamo de uma pincelada geral? É falar, olha, existem, em termos práticos, como é que eu falo com o paciente? Olha, existem algumas opções de tratamento. Opções alternativas é quando a gente alterna
do ponto de vista do português mais correto, inglês também. Alternativas é quando a gente tem duas. Opções, quando a gente tem mais do que duas. Então a gente tem algumas opções de tratamento. Uma opção é usar um aparelho de avanço mandibular. Alguns pacientes com problemas parecidos com o seu podem ser tratados com uma cirurgia. Outros podem até receber um CPAP. Praticamente nessa frase curta, eu já coloquei o termômetro e senti a temperatura do paciente para as possibilidades de tratamento. Porque tem gente que não vai fazer cirurgia de jeito nenhum, e tem gente que, opa, esse aparelho intraoral aí, eu quero ouvir mais sobre ele. Bem, um pouco dessa temperatura guia quais são os exames complementares que eu vou solicitar. Por que isso? Porque a prática clínica baseada em evidências não é nós impormos o tratamento ao paciente, muito pelo contrário, esse modelo de imposição de tratamento, ele já acabou. Isso é chamado na literatura de Doctor-Centered Practice, ou seja, a prática centrada no doutor. O modelo vigente, e que é o único correto no mundo de hoje, é centrarmos o tratamento no paciente, no que a pessoa quer, no que ela vislumbra, no que é economicamente viável para ela, no que é culturalmente aceitável, no que se enquadra naquele momento de vida. Então, você tem que talhar soluções que sejam individualizadas para aquela pessoa e não conceber uma solução ideal e dizer assim, use a minha solução porque a minha é correta. A bem na verdade, a nossa solução ideal pode até ser tecnicamente ideal, mas muitas vezes ela não é a ideal para o paciente, e isso é muito importante. Bem, ao sentir a temperatura do que o paciente desejaria ou consideraria fazer, eu solicito exames complementares, ou talvez até nem solicite exame complementar nenhum e já parta para o tratamento, que seria o tratamento com aparelho intraoral. Mas essa partida direta para o tratamento, sem exames complementares, a não ser a polissonografia, eu vou falar depois, sem exames de imagem, que eu quero dizer. Bem, quando a gente vai para esses exames complementares, tem um que é fundante. Ele não pode ser, a gente não pode abdicar dele. Esse exame é a polissonografia. Sem uma polissono, não se instala um aparelho intraoral, por exemplo. E na minha visão, eu acho leviano instalar um aparelho intraoral, irresponsável, talvez seja a palavra melhor, instalar um aparelho intraoral sem ter algum tipo de abordagem do paciente, a não ser em condições extremas. Por exemplo, se você trabalha numa cidade que não tem como realizar a polissonografia. Mas no Brasil, em especial, até isso hoje já tem solução. E a solução é fazer uma polissonografia do tipo 4, como nós falamos lá numa das primeiras aulas. Dessa forma, realizar o tratamento, qualquer que seja, sem a polissono, é algo completamente inadequado. A polissonografia, ela tem que ser feita. E nós comentamos que existem 4 tipos de polissonografia. Nós temos as polissonografias do tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Esses tipos, eles, de certa maneira, eles refletem alguns aspectos na sua indicação ou no seu requerimento. O que eu quero dizer com isso? Não é assim, você sorteia qual é a polissonografia que vai fazer para o paciente. E tampouco, muitas vezes, você escolherá baseado exclusivamente naquilo que você deseja. Então, deixa eu tentar contextualizar melhor. A gente já viu que a polissonografia do tipo 1 é o padrão ouro de um exame polissonográfico. Então, é ela que seria, digamos, o exame ideal / platônico
que deveríamos fazer em todos os pacientes que são portadores de um distúrbio respiratório do sono. No entanto, nem todo paciente vai fazer uma polissonografia do tipo 1, porque a pessoa tem que dormir numa clínica do sono. E isso muitas vezes é inviável. Eu tenho a tendência a indicar uma polissonografia do tipo 1 ou dar uma forçadinha de barra. Faço um exame na clínica do sono quando eu tenho, quando o paciente tem queixas múltiplas. Então ele tem queixa de insônia, eu muitas vezes abordo se existe movimento de perna, se sacode muito a perna durante o dia ou durante a noite, a esse mexer os membros, existe um CID associado, que é síndrome de pernas inquietas. Então, eu dou uma exploradinha e, ok, você faça tipo 1. Mas, na verdade, esse empurrão em direção à polissonografia do tipo 1, ele não é o mais comum. O mais comum não é isso. O mais comum é, na verdade, uma polissonografia do tipo 2. Lembrando que a do tipo 1 é feita na clínica do sono, medindo pelo menos 7 parâmetros. A do tipo 2 é uma polissonografia que é feita domiciliarmente. E isso é muito mais confortável para o paciente. É muito chato ter que dormir numa clínica do sono, embora possa ser bom. E inclusive para se ter uma visão um pouco mais abrangente dos distúrbios do sono. Mas para os eventos que estão dentro da do nosso interesse clínico, a polissonografia do tipo 2 ela funciona muito bem. E em termos práticos, esse exame ele é muito palpável, ele é muito acessível, porque o paciente consegue fazer isso com certa facilidade. Ou seja, ele vai ou lá na clínica, instala tudo e vai para casa. Algumas clínicas mandam um técnico na casa da pessoa e a pessoa coloca aqueles fios e cinta, etc. e dorme lá. A polissonografia do tipo 2 pode, em algumas situações, pacientes com dificuldade de movimentação, ou o pai, a mãe, que o pai não está em casa, ou não tem esse pai em casa, ou vice-versa, o pai que não tem a mãe em casa e cuida das crianças, quem vai ficar com meus filhos? Então, fazer a polissonografia do tipo 2 pode ser a única forma viável de fazer uma polissonografia. E não é correto dizer para o paciente, tem que ser a polissonografia do tipo 1 ou nada. My way or highway. Isso não é lógico, a gente tem que ser abrangente, tem que ser acolhedor. Vamos tentar encontrar soluções que caibam na vida das pessoas. Bem, a do tipo 3, como a gente falou na aula passada, é uma polissonografia cardiovascular. Ela até preenche as nossas necessidades muito bem. As nossas necessidades no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono. No entanto, por, diferentes razões, isso não é muito popular no Brasil. Eu não lembro se já vi algum paciente ao longo desses milhares que atendi que utilizou ou fez uma polissonografia do tipo 3. Por último, e não menos importante, vem a polissonografia do tipo 4, que a polissonografia do tipo 4 é o Biologix, que eu já comentei. É esse sensor que é colocado no dedo, um sensor digital que está aqui brilhando, e esse sensor permite que o paciente tenha uma avaliação não do índice de apneia e hipopneia, mas do índice de dissaturações. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso. Esse exame, o Biologix, ele permite que a gente tenha uma visão bastante sólida do que está acontecendo em termos de distúrbios respiratórios do sono do paciente. Recentemente, ano passado, eu dei uma aula em Stanford, foi um evento para mim muito significativo por várias razões, e no meio no centro, que é o principal centro do mundo de distúrbios do sono, em que a classificação de severidade da apneia foi desenvolvida, que vários aspectos do próprio exame polissonográfico foi desenvolvido, alguém durante esse simpósio perguntou para um dos simposiastas, vem cá, que é um grande venture capitalist, um investidor na área de sono, daqueles caras do Vale do Silício, vem cá, e você acha que a polissonografia tradicional, como a gente vê, que a gente faz hoje, ela vai continuar a ser feita por muito tempo?
esse cara olhou para a plateia com muita tranquilidade, a plateia mais qualificada da medicina do sono do planeta, e disse assim: em 5 anos, a gente ainda vai estar fazendo algumas, mas em 10 anos, certamente não estaremos fazendo mais polissonografias do tipo 1. Essa afirmação, ela vai exatamente na sintonia de tecnologias como o Biologics, e outras são desenvolvidas em outros lugares. O Biologics é uma empresa nacional, uma tecnologia brasileira, que, vou te falar, isso dá orgulho de ser brasileira, porque é algo de excepcional qualidade e que rivaliza. Ele não rivaliza, tá? Eu ia dizer que ele rivaliza com os melhores do mundo lá fora. Ele não rivaliza. Ele está melhor do que aqueles que a gente encontra similares na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Então, realmente é uma solução muito, muito, muito boa e que casualmente está aqui no Brasil e literalmente, sem trocadilho, nas nossas mãos. Então, é realmente uma solução muito boa. E eu utilizo o Biologics hoje com grande frequência, mesmo como primeira polissonografia. Porque se o paciente tiver uma apneia do sono leve e moderada, eu nem peço a polissonografia do tipo 1 ou 2, isso é o que eu tenho feito. Muitos clínicos no mundo têm feito coisas parecidas. Bem, assim a polissono, ela é indispensável. A gente não pode fazer nada sem a polissonografia. Mas vem agora outros exames que são potencialmente incluídos na nossa avaliação e alguns deles serão incluídos com certeza. Eu vou primeiro para os potenciais, onde eu vou falar suas indicações e também as suas restrições. A primeira delas é a radiografia cefalométrica. Quando é que a gente pediria uma radiografia cefalométrica no espectro desses exames complementares da primeira consulta? Lembrando, a gente está na primeira consulta. O paciente, ele veio, ele conversou conosco, nós examinamos, a gente explicou a severidade da apneia naquele PowerPoint e agora, antes dele ir embora, eu tenho que potencialmente solicitar exames. Quando é que eu peço uma tele? Eu peço numa tele quando eu falei sobre cirurgia e o paciente balançou assim, meio tipo, pode ser que sim, pode ser que não. Você gostaria de avaliar ou com um pouco mais de profundidade essa questão? Se o paciente disser, sim, eu queria, então vamos fazer uma polissonografia e a gente vai discutir sobre o problema. Qual a indicação da tomografia nessa primeira consulta? Quando é que eu peço uma tomografia? Apenas uma situação. Nunca. Exatamente. Eu não peço nunca a tomografia como exame porque quase nunca essa tomo vai trazer alguma informação que a gente precise nesse momento. Mesmo se o paciente for fazer cirurgia, a gente só vai pedir essa tomo um pouco mais à frente. Então, eu nunca peço esse exame. Um outro exame que nós não pediríamos, mas muitas vezes alguns otorrinos pedem, é a DISE, é a endoscopia do sono. DISE é como todo mundo fala, e a abreviatura em inglês, Drug Induced Sleep Endoscopy. É um exame que é feito tipicamente aí no centro cirúrgico ou numa clínica. O paciente no centro cirúrgico antes de operar ou em uma clínica, o paciente é sedado e se faz uma avaliação da obstrução da via aérea. Nesse caso, existe uma máscara nesse paciente, isso é uma imagem desse artigo recente sobre DISE, e tem uma máscara para ver como que o CPAP melhora a DISE. Isso pode ser feito com o aparelho intraoral também, fazer a DISE com o aparelho intraoral. E a gente está vendo aí a endoscopia e estamos vendo no extremo esquerdo como é que é o colapso, então completamente fechada a via aérea, no meio com uma pressão leve do CPAP, na direita a via aérea novamente patente com uma pressão aérea um pouquinho maior. Esse exame, eu respeito todo mundo que o solicita
E se um clínico, tipicamente aí vai ser um otorrino ou um cirurgião maxilofacial, se ele quer fazer a DISE, eu não discuto. Eu tenho a minha consideração pessoal, que eu vou dividir aqui com vocês. Minha consideração é a seguinte: eu já avaliei a literatura sobre isso de forma importante. Esse próprio artigo sugere que a DISE é um adjunto interessante no tratamento da apneia. No entanto, quando a gente vai para os estudos que comparam pacientes que foram tratados aleatoriamente assinalados para dois grupos, com DISE e sem DISE, com diferentes tipos de cirurgia, seja esquelética, seja de tecidos moles, o paciente que fez a DISE não teve resultado melhor que o paciente que não fez a DISE. Significa, em outras palavras, que provavelmente essa DISE, na verdade, não muda a conduta de ninguém. As pessoas vão fazer a cirurgia que iriam fazer. E a DISE é uma curiosidade. É uma curiosidade. Essa é a minha interpretação. Talvez alguns discordem de mim e eu respeito isso. Então, o que eu já vi de alguns grupos que usam isso com muita frequência é realizar a DISE, Drug Induced Sleep Endoscopy, endoscopia do sono, na hora que vai entrar com o paciente na sala de cirurgia. Ou seja, não é antes. Não é antes. O paciente não vai lá, faz a DISE e volta. E a gente olha para aquele filme e fica assim dizendo: and so what? E aí? Então eu tenho um paciente recente agora que fez cirurgia ortognática, ele fez a DISE, pagou caríssimo pelo exame, e ele voltou com a DISE na mão: olha, eu fiz o exame. E agora, o que a gente faz com isso? Agora você guarda. Isso ajuda na hora da cirurgia? Ajudar nada, a cirurgia vai ser igual. Com DISE ou sem DISE, você vai fazer um avanço maxilomandibular que tem essas características. Então, vocês, no mundo do sono, certamente vão ouvir falar da endoscopia do sono. Não se oponham não, se alguém quiser pedir, peça. Principalmente se o convênio do paciente pagar. Ok, mas isso não muda a conduta e vocês verão isso. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo quando vocês interagirem com pacientes que fizeram endoscopia do sono, que esse exame não serviu de coisa nenhuma. Foi só uma bela de uma curiosidade. Bem, o próximo exame que a gente pode considerar é a pasta ortodôntica, digamos assim. Aqui é aquele complexo de exames que inclui tele, panorâmica, perapicais, etc. Esse é um exame que às vezes eu peço nessa primeira consulta. Só peço para aquele paciente que diz assim: doutor, eu vou na cirurgia. Eu quero resolver isso de vez. Existem esses pacientes. Para este, eu peço a pasta ortodôntica. Para aquele que está titubeando: doutor, eu não sei, essa cirurgia, como é que é mesmo esse negócio? Será que... Esse eu pedi a radiografia cefalométrica. Para aquele que tem certeza, eu peço a pasta ortodôntica, ou seja, aqueles exames completos. Por que eu não peço a pasta de todo mundo? Aí pode ser um preciosismo meu, uma frescura minha, mas acho que a higiene de radiação ionizante é um elemento muito importante. E nós ortodontistas em especial, mas dentistas também do mundo todo, nós sobreprescrevemos exames com radiação ionizante. Então eu tenho essa preocupação pessoal. Então eu faço isso e eu explico isso para o paciente. Não vão pedir tudo. Se você quiser fazer cirurgia, se eu pedir só a tele, por exemplo, se você quiser fazer cirurgia, vão ter exames adicionais a ser feitos depois, mas eu não vou pedir todos que precisamos, porque eu não quero te expor radiação desnecessária. Então, é assim que eu vou pedir a pasta ortodôntica, quando o paciente claramente quiser caminhar no sentido da cirurgia. Um outro exame, não listado aí, mas que poderia ser também solicitado, é uma panorâmica. Só para ter se o paciente vai fazer um aparelho intraoral, alguns pedem uma panorâmica para ter uma visão geral dos dentes. Eu, muito francamente falando, não costumo fazer isso, mas alguns colegas fazem isso e eu acho que essa é uma decisão clínica que vocês podem ter dentro do protocolo, pedindo uma panorâmica. Mas isso absolutamente não é necessário. E o que eu faço com o paciente, no termo que ele assina, e eu ainda oriento, continue buscando seu dentista e fazendo controle dentário com seu dentista. Então, eu transfiro essa responsabilidade, divido essa responsabilidade, mais do que transferir, eu divido essa responsabilidade com o paciente. Agora, neste momento da aula, entra uma coisa
extremamente relevante. E esta, sim, deveria ser considerada por você em todos esses pacientes, que é a utilização de questionários. Que questionários são esses? Existe mais de um questionário que é utilizado no tratamento ou dentro desse contexto de avaliação, tratamento não, de avaliação dos distúrbios respiratórios do sono. Um desses questionários é o questionário de Epworth. Epworth é o nome de um hospital em Melbourne, na Austrália. Eu estive lá, dei aula em Melbourne, foi a última aula antes da pandemia, num evento médico de sono. E ele foi desenvolvido para avaliar a sonolência do paciente. É uma escala de sonolência. E é um exame que ele é muito útil para o paciente entender a severidade da sua sonolência e também nós termos uma referência dessa sonolência para usarmos com questionários futuros, pós-tratamento, e entendermos o quanto que o paciente melhorou da sonolência que ele tem. Assim, está aqui o questionário, e a minha sugestão é que vocês imprimam esse questionário e vocês próprios respondam e peçam para a secretária no consultório responder. Por que eu estou falando isso? Por experiência, as pessoas só utilizam uma ferramenta se elas se sentem minimamente confortáveis em aplicá-la. Então, você precisa ter utilizado essa ferramenta algumas vezes, não tantas, 2, 3, só para entender o que é que isso significa ou como é que são essas questões. E, gente, vocês não vão perder mais do que 2 minutos para fazer isso, que é imprimir o questionário, que já está validado para o português, só botar no Google aí, e entregar para alguém preencher e olhar o resultado. Mas eu gostaria de, com vocês, olhar as questões em si, para fazer alguns comentários que eu acho que são muito pertinentes, muito relevantes para a gente poder entender como é que esse questionário funciona. O questionário começa com perguntas relacionadas a essa sonolência durante o dia, e todas as respostas são nenhuma chance, chance leve, chance moderada, chance alta. Então a primeira pergunta é, você adormece, cai, enfim, fica ali adormecido. Se você está sentado lendo, tipo eu aqui agora, se eu estivesse lendo alguma coisa, qual que é a chance? Nenhuma, leve, é moderada ou é alta? A próxima pergunta não é sentado lendo, é sentado assistindo TV. Aqui tem um estímulo a mais, porque ler é algo um pouco mais monótono. Então, qual é a chance de você adormecer? De nenhuma a alta. Depois vem sentado, sem fazer nada em um local público. Já tem um estímulo a mais do que assistir uma televisão. Qual que é a chance de você adormecer? Então, a gente está vendo que a gente está crescendo num gradiente de envolvimentos sociais e também de estímulos externos. E o questionário está pegando esse crescente de possibilidade da pessoa dormir nesses diferentes gradientes incrementais de exposição a estímulos externos. Então, sentado, sem fazer nada no lugar público. Próxima pergunta, ainda mais estimulante. Sentado por 1 hora como passageiro em um carro. Você também está ali envolvido numa série de coisas, movimentação, etc. Talvez conversando com a pessoa que está dirigindo. Se for, por exemplo, um taxista do brasileiro, você certamente vai estar conversando. Próxima pergunta é deitado à tarde. Então, se você deitou de tarde, qual é a chance de adormecer? Muita gente não tira aquele cochilo da tarde, nem gosta dele. Detalhe muito importante para você e para os seus pacientes. Existe uma falsa ideia prevalente aí no mundo, que é que o cochilo é saudável. Não.
o cochilo não é saudável se você sofrer de insônia, ou o seu paciente. Se a pessoa sofre de insônia, se ela tem dificuldade de dormir à noite, ela não pode deitar e tirar esse cochilo de tarde, porque isso diminui a pressão de sono, como é denominada, ou seja, aquela vontade de dormir de noite. Então, se a pessoa tem insônia, o cochilo de tarde é extremamente pernicioso para a qualidade do sono como um todo, ele não deve ser feito. Agora vamos voltar aqui para a escala de sonolência de Epworth. Esse foi apenas uma nota de rodapé. Bem, outra pergunta é sentado e conversando com outra pessoa. Aqui, gente, cabe uma observação muito importante. É muito comum nos relatos dos pacientes o desconforto que as pessoas sentem, o constrangimento de adormecerem na frente dos outros. Então, tem pacientes que são, enfim, pessoas que ocupam cargos importantes, provavelmente na administração pública aqui de Brasília, e fala: Jorge, é muito constrangedor, porque eu estou ali numa reunião importante, mas eu não consigo me controlar, simplesmente eu durmo. Então, esse tipo de situação é uma situação que todos vocês já viram, nem que fosse lá quando era adolescente. Tinha provavelmente algum menino, mais provavelmente menino, porque a apneia do sono afeta mais homens do que mulheres, que dormia muito fácil, dormia durante a aula e provavelmente tinha também um prejuízo no rendimento escolar. Não é só porque ele dormia durante a aula e perdia o conteúdo que o professor estava ensinando, mas ele também tinha, pela apneia, como a gente viu na aula 1, impactos cognitivos, porque durante o sono se consolida a memória. Então, essa pergunta, ela aborda essa dimensão, a dimensão de um estímulo maior que até está sentado com outras pessoas. A próxima pergunta é: sentado em silêncio, depois do almoço, sem ingestão de álcool, é claro que pode adormecer. De nenhuma chance de dormir a muita chance de dormir. E por último, dirigindo um carro parado por alguns instantes num sinal de trânsito. Qual a chance de você dormir nessa situação? Então, esse questionário ele foi elaborado captando diferentes situações do cotidiano. Ele começa num degradê de exposições sensoriais externas e tem como finalidade dar uma métrica dessa sonolência. E essa métrica, ela deve ser interpretada e a gente vai usar isso no dia a dia de diferentes formas. Uma delas é avaliando o resultado do nosso tratamento. A gente ainda vai voltar a falar sobre isso. Então, muitas vezes a gente começa a tratar o paciente lá com um aparelho de avanço mandibular, que é o foco principal do curso, e o paciente perde um pouco da referência do do tanto que melhorou. A gente vai ver que o questionário ele ajuda nessa questão. Então, nós ainda vamos voltar a falar sobre as aplicações do ponto de vista clínico, como é que a gente usa esse questionário. Aqui a gente está solicitando que o paciente responda, e esse questionário ele pode ser respondido sem você estar junto. Alguns colegas pedem para todo mundo preencher um questionário de sono, de sonolência, o questionário de Epworth, antes do paciente entrar no consultório. Mas eu acho isso meio muito, porque muitas vezes o paciente está indo lá com uma queixa que não tem nada a ver com sono, aí você bota ele para responder um questionário da sonolência, aquilo parece um pouco meio fora do contexto demais. Então eu não faço isso, eu tento aplicar esse questionário de forma racional. Existe uma razão de ser? Pode até ser depois da consulta. Preenche isso. Ou preenche isso em casa e traz na próxima vinda. O questionário de Epworth, ele dá um score, e esse score vai até 5, ele é normal. De 6 a 10 é o limite superior de sonolência normal. 11 a 12 é uma sonolência excessiva leve. Se for de 13 a 15, moderada. E de 16 a 24 é uma sonolência excessiva realmente grave, ela é severa. Nós vamos falar
O quando a aplicar, eu já até comentei. Então, isso é ao final da consulta ou em casa, o paciente preenche esse questionário. Bem, outro questionário, um detalhe, pela ordem. A escala de sonolência de Epworth não é a única escala de sonolência que existe, existem outras. Mas uma coisa é certa, essa é a escala mais utilizada nos artigos de uma maneira geral. Além da escala de sonolência, existe um outro tipo de escala, que é uma escala que avalia risco da apneia. Nessa escala, o questionário de Berlin é um dos instrumentos utilizados para acessar risco. A aplicação mais comum do questionário de Berlin, ou outros similares, como o Stop Bang, B-A-N-G, stop de parar em inglês, Stop Bang, e tem outros questionários da mesma linha, é entender um pouco do que acontece no sono do paciente, ou no dia, no sono e no dia, para avaliar o risco dessa pessoa ter apneia. Então, vamos dar uma olhada aqui. O questionário de Berlin, ele vai ter diferentes espectros de investigação. Então, ele vai avaliar diferentes elementos e a gente vai ter também um score, digamos assim, e esse score ele vai dar ou pontuação, e ele vai dar que se o paciente tem um resultado que indica a presença de um distúrbio do sono. Eu, em vez de ficar aqui lendo esse questionário de Berlin, que ele é um pouco mais cheio de detalhes, eu sugiro que vocês imprimam o questionário de Berlin. Não é que eu sugiro, eu fortemente recomendo que vocês impriram o questionário de Berlin e respondam, primeiro vocês próprios, e depois peçam para alguém responder, para que vocês possam interpretar esses resultados. A interpretação desses resultados é muito simples. Se você ainda tiver alguma dúvida, enfim, perguntem hoje ao ChatGPT como é que eu interpreto o questionário de Berlin, que ele vai dizer ali nessa interpretação. Mas o mais importante não é a existência dele, mas é como é que a gente vai usar. A gente vai pedir para o paciente usar esse questionário mais frequentemente o que eu faço na clínica, como clínico, não é uma instituição de pesquisa. Então eu não peço o questionário de Berlin para todo mundo. Mas naquele que está ali meio bambeando, eu trato isso ou não trato isso, o questionário é uma ótima maneira da gente, faço polissono ou não faço polissono. Aquele paciente que está assim, não tem o diagnóstico, porque se ele já tem um diagnóstico de apneia do sono dada por uma polissonografia, o questionário de Berlin não é necessário. O de Epworth mas o de Berlin não. Bem, o de Berlin é uma interessante maneira da gente avaliar essa possibilidade de existência de um distúrbio respiratório do sono para motivar o paciente em direção a tanto investigar melhor, fazer a polissonografia, como tratar corretamente o problema. Nós aqui terminamos a primeira consulta. E a primeira consulta, ela se encerrou com a solicitação de exames complementares. Nós vamos, na próxima aula, falar sobre o que a gente olha nesses exames e como é que a gente vai interpretar os exames.